Em entrevista ao La Nación, no último domingo, Javier Milei voltou a chamar Lula de ladrão e corrupto. Ele foi libertado por uma falha administrativa, não por ser inocente, disse o libertário, abrindo nova rodada de ataques ao petista. Após as declarações, o governo brasileiro avalia adiar o retorno do embaixador brasileiro Julio Bitelli à Argentina. Quem traz os desdobramentos diplomáticos é o correspondente internacional Ivan Kleber. O Ivan já está aqui no telão, vai atualizar a nossa audiência sobre mais esse desconforto, digamos assim. Eu adoro a palavra desconforto nesses embrólios geopolíticos, esse desconforto entre Argentina e Brasil. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, os colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. O Milei concedeu essa entrevista, então, ao jornal La Nación na noite deste domingo, e para quem imaginava que ele pudesse recuar ou, de alguma maneira, colocar panos quentes ali na declaração que ele fez no evento de lançamento da candidatura do senador Flávio ao Planalto, não. Milei dobrou, triplicou a aposta. Ele voltou a dizer por várias vezes que Lula é ladrão e corrupto. E ele foi além, ele disse o seguinte, que não atacou os brasileiros, mas sim que defendeu os brasileiros de bem, Geisiane. Ele disse isso durante a entrevista. O jornalista até tentou, de alguma maneira, dar a oportunidade a ele, não é? De alguma maneira voltar atrás nas declarações. O jornalista não perguntou para ele se ele não achava que as declarações eram muito pesadas e, portanto, de repente ele pudesse reavaliar. Ele disse não, que ele estava falando a verdade e que ele não estava mentindo. E aí ele trouxe essa questão da Lava Jato, não é? Ele lembrou o jornalista que Lula não é inocente e que ele foi apenas absolvido por conta de uma questão processual no processo da Lava Jato. O Milei também declarou uma indireta ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que no Brasil ele falou do juiz que persegue opositores ideológicos teleguiados, que esse é um movimento teleguiado por Lula. Dando a entender, então, aí que o ministro Alexandre de Moraes obedece às ordens do Lula. Depois da história do cafezinho da semana passada, realmente a posição do Milei diante disso fica mais assertiva, não é? Será que o Milei sabia do cafezinho, Geisiane? Então, o Javier Milei fez essas declarações e olha só, ele disse que o presidente Lula, junto com o governo do México, junto com o Partido Democrata e com o governo da Espanha, financiam uma campanha anti-Argentina mundo afora. E falando sobre interferência, ele disse o seguinte, Geisiane, que quem interfere na região é o Lula, espalhando essas ideias imundas do socialismo. E aqui a gente faz uma conexão, Geisiane, com declarações do Lula neste final de semana, justamente sobre o Foro de São Paulo. Afinal de contas, na linha de pensamento do Milei, qual é o método, não é? Como que o Lula faz para espalhar essas ideias imundas do socialismo? Justamente através do Foro de São Paulo. E olha só, Geisiane, durante o final de semana agora, Lula voltou a defender e admitir que ele criou o Foro de São Paulo com a expectativa de vencer as eleições. Nós temos essas declarações do Lula, por gentileza. Porque a esquerda não se conversava, João, você que é muito novo, a esquerda não conversava. Quando eu criei o Fórum de São Paulo em 90, é porque eu tinha ido para o segundo turno com o Collor, e eu achei que a gente poderia educar a esquerda na América Latina através das eleições. Chamei toda a esquerda da América Latina para o Hotel Danúbio em São Paulo em junho de 1990, para tentar dizer para toda a esquerda que a melhor via para a gente chegar ao poder não era da luta armada. E quase toda a esquerda revolucionária passou a trabalhar junto conosco. Tá aí a declaração do Lula, então. E qual é essa esquerda, não é, que ele cita tanto, que ele fala na América Latina? Seria a esquerda de Fidel Castro, a esquerda de Hugo Chávez, a esquerda de Daniel Ortega, Nicolás Maduro e tantos outros no nosso continente, não é mesmo? Então, Geisiane, de uma maneira direta, objetiva, o Milei, ele se distancia das críticas que ele atacou o povo brasileiro. Repito, ele disse que defendeu os brasileiros de bem, falando o que muitos talvez gostariam de falar do ponto de vista dele, e ao mesmo tempo voltou a trazer essas acusações. E a gente não sabe, né, Geisiane, isso não tem como a gente saber, se essa declaração de espalhar o
a ideologia imunda do socialismo na América Latina, né, foi uma resposta justamente a essas declarações do Lula sobre a criação do Foro de São Paulo. O que eu posso dizer é que o Milei é uma pessoa muito bem informada. Pode ser que a informação, então, de que o Lula tenha admitido isso em um evento político, talvez tenha, de alguma maneira, chegado aí até os ouvidos do Milei e ele tenha feito essa declaração. O fato é que o governo brasileiro até agora não respondeu e, Gesiane, de fato, o governo Lula está numa situação complicada, porque eles já utilizaram a carta que eles poderiam utilizar de retirar o embaixador. Vão continuar, o Brasil vai continuar sem embaixador na Argentina? Até quando? Eu sei que forças políticas de esquerda pedem que o Lula classifique o Milei como persona não grata no Brasil. Mas atentos, se eles tomarem essa decisão, o Milei já mostrou que não recua e pode dobrar a aposta, Gesiane. Eu gosto sempre de lembrar que no começo dos anos 2000, Lula negava veementemente a existência do Foro de São Paulo. Tem aquela entrevista completamente emblemática com o Boris Casoy, em que ele ainda diz em público que ele aconselha o jornalista nem tocar nesse assunto, nem mencionar. Corta para 2026, ele falando abertamente dessa organização e falando que havia armada, a revolução armada, aquele marxismo mais radical, não é o caminho. O caminho, claro, ele está colocando aí em prática Antônio Gramsci aí com a revolução cultural para implantar o socialismo, o comunismo, enfim, chamem do que quiserem. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas políticas. Nós estamos reverberando, o Fabi Barroso, com o nosso querido Lord Ivan Kleber, as declarações do Milei em relação ao presidente Lula, né? Ele diz ali que foi um erro burocrático, enfim, uma questão administrativa e reforça ali, chama novamente Lula de ladrão e Lula fala a respeito do Foro de São Paulo. Só pergunta para o Ivan Kleber. Ivan, boa tarde. Eu queria aproveitar aqui, o Milei ele fez duras críticas também, além do que você já trouxe, sobre a liberdade de expressão. E a gente sabe a importância da liberdade de expressão no Brasil, na Argentina, em países que têm uma política também globalista. Aqui a gente não vai ficar somente falando de Foro de São Paulo, mas acho que dá para abranger. E o Lula comprou a briga diplomática. Nós temos aí o embaixador da Argentina. O embaixador do Brasil na Argentina foi chamado de volta a Brasília. O Lula pretendia mandar essa semana novamente para a Argentina. E o Lula agora, diante dessas novas declarações do Milei, ele falou, agora não, só depois das eleições. Então, a gente já entendeu que a questão diplomática entre Brasil e Argentina já está afadada ao fracasso enquanto Lula perseverar no poder, né? E tem essa questão de liberdade de expressão. Queria saber, então, de você, se você também enxerga, além das questões do Foro de São Paulo, que acho muito positivo a gente abordar, porque não se fala isso, mas a relação também do Lula comprando briga com um presidente que é conhecido por ser libertário e levar para frente e ainda pregar, mas fazer a questão de liberdade, tanto comercial como liberdade de expressão no país dele, e essa briga, o quanto pode ser inglória em relação até ao entendimento dos globalistas. Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria estar aqui com a senhora. Olha só, o Milei, ele fez discursos históricos no Fórum Econômico Mundial, ele foi lá apontar o dedo, colocar na mesa, né, o nome dos culpados e defender a liberdade de expressão no Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente em Davos, na Suíça. Isso não é pouca coisa. E na, aspas, toca do inimigo e tocar o dedo nessa ferida, não é? Então, o que nós temos aí realmente é um embate geopolítico. O Milei é uma pessoa muito próxima de Israel e dos Estados Unidos. Já o Lula é persona não grata em Israel e muito próximo à China. Nós sabemos que no calendário eleitoral de eleições para presidente neste ano de 2026, agora, essa é a eleição mais importante no mundo, a eleição do Brasil. E nós estamos assistindo a este embate geopolítico, mas que vai além da geopolítica, vai ao estilo de vida. Nós queremos ter liberdade de expressão, nós queremos ainda continuar sendo uma sociedade livre ou queremos cair nas garras do modelo chinês? É isso que está nas cédulas esse ano, melhor dizendo, na urna eleitoral ali neste ano. O Milei, ele entende que ele precisa do Brasil do lado dele. É impressionante o empenho que o presidente argentino, né, que não deveria ser preocupação dele, ou o trabalho dele, pegar o avião, né, participar do evento com o Flávio, continuar falando sobre o Brasil, quer dizer, em certa medida ele está fazendo mais que muitos políticos brasileiros, né, defendendo a liberdade de expressão no nosso país, justamente nesse embate. Então, o que nós estamos acompanhando, doutora Fabiana, vai além
do exportar ou deixar de exportar soja para a China. Vai na questão das liberdades individuais. O Milei, ele é bem claro quanto a isso, quanto ao posicionamento dele em relação a Israel, em relação aos Estados Unidos. E só mais uma notícia que dá esse contexto, né, de isolamento do governo Lula na região. Durante o final de semana, a recém-impossada presidente do Peru, Keiko Fujimori, declarou a sua intenção de inscrever o Peru, de colocar, não é, a sua nação no escudo das Américas. O Abelardo de la Espriella, presidente eleito da Colômbia, já anunciou que no próximo dia 7, a poucas horas depois da posse, ele também deve fazer esse anúncio, né? Então, Colômbia e Peru entrando no escudo das Américas, deixando o Brasil completamente isolado, com o apoio do Uruguai, mas o Uruguai, a gente sabe que tem uma relevância limitada no contexto da geopolítica, e essa imagem que nós estamos vendo aí de março deste ano, da formação do escudo das Américas, logo será atualizada. Ele está mais cheio. O presidente Trump vai ter que achar uma sala maior, porque o número de países de direita que estão se juntando ao escudo das Américas, e presidentes de centro também, só aumenta. E aí o presidente Trump vai ter que atualizar a imagem, mas isso escancara o isolamento do Lula na região e nessa batalha árdua aí que a doutora Fabiana mencionou. Geisiane, devolvo para você. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.